Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva, da Academia de Radiologia. Não está inscrito aqui ainda no nosso canal? Já aproveita e se inscreve. E aí não esquece de deixar aquele joinha e compartilha com seus amigos, que com certeza alguém está precisando aprender sobre esse assunto. E assim o nosso canal cresce cada vez mais. E com a ajuda de vocês, o nosso canal tem crescido a cada dia, porque aqui falamos de tecnologia e da física aplicada nessas tecnologias. É um assunto que todo bom profissional precisa saber muito bem. Então vamos aprender hoje sobre dose efetiva. Esse vídeo completa uma série que já falamos aqui sobre grandezas e unidades de medida usadas na proteção radiológica. Então vamos aprender aí sobre dose efetiva. Bom, então vamos ver o que é dose efetiva. Então, sabemos já que diferentes órgãos possuem diferentes sensibilidades das radiações, que está relacionado ao que a gente chama de radiosensibilidade. Então, cada órgão vai responder de uma determinada forma à dose de radiação que ele recebe. Então, vamos ver aí a definição do que é dose efetiva, que a gente representa aí, como você está vendo, pela letra E. Então, esta grandeza E, ela serve para estabelecer limites de exposição do corpo todo à radiação, com o objetivo do quê? De limitar a ocorrência dos efeitos cancerígenos e hereditários. Então, essa unidade de medida é extremamente importante aí do ponto de vista mesmo de proteção radiológica. Então, vamos um pouquinho além aí desta unidade. Então, agora o que você está vendo aí é a fórmula que nos permite determinar qual é a dose efetiva recebida por um indivíduo. Então, veja aí que a gente tem esse símbolo, que é o símbolo de somatória. Então, é a somatória do quê? Da dose equivalente que você já viu no vídeo anterior, nosso vídeo aí das séries de unidades de medida e as grandezas. É a dose equivalente vezes agora um outro fator, que é o fator peso do tecido. Então, para cada tecido existe esse fator, e esse fator está diretamente relacionado com a radiosensibilidade. Então, geralmente, as tabelas que a gente tem para esses fatores aí, para esse fator de ponderação, são as tabelas do ICRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, que aí estabelece, através de estudos, através de pesquisas, estabelece esses fatores relacionados à radiosensibilidade do tecido. Lembrando aí, a unidade é o sievert, então é a mesma unidade da dose equivalente. E aí vale a gente lembrar que a gente ainda continua medindo energia. E aí o seu equivalente é 1 sievert é igual a 1 joule por quilograma. Então a gente está medindo a energia que é recebida por uma determinada massa de tecido. Então, para se a gente tem o sujeito receber uma dose em tórax, eu tenho que considerar a dose para cada órgão que está nessa região anatômica. Você vai ver, por isso a gente tem a somatória. Bom, aí o que significa então o WT, que acho que eu comentei agora anteriormente, ele está relacionado à sensibilidade de um tecido ou mesmo de um órgão à radiação, que aí é a indução de câncer e a hereditariedade. Então, como eu falei, em que esse WT, esse fator peso da radiação, está baseado? Então, estudos epidemiológicos de indução de câncer e a mortalidade por exposição à radiação. E isso a gente tem esses dados devido aos acidentes que já aconteceram, né, lá em Chernobyl, acidente de Goiânia, acidentes na área industrial e entre outros, dados de pacientes de radioterapia. Tudo isso contribui para compor esses dados epidemiológicos. E também a questão de dados genéticos e pesquisas em radiobiologia. Então, todas essas áreas, elas contribuem para que esses fatores de ponderação sejam aí tabelados e aí com a maior precisão possível. Então, é por isso que eles vão sendo atualizados ao longo do tempo, exatamente com o avanço das pesquisas. E a inserção de dados também.
Então aí a gente tem a ponderação aí do tecido. Então você está vendo a tabela ICRP 60, então a gente tem aí os principais órgãos e as suas sensibilidades, então gônadas, medula óssea, então aí tá meio que na ordem do órgão de maior sensibilidade para o de menor sensibilidade. Então, órgãos reprodutores aí têm uma grande sensibilidade, assim como medula óssea, né, cólon. E vejam que cada um tem o seu valor. Alguns valores são iguais, né, são próximos também. E aí, quando a gente vai calcular, eu vou utilizar para cada um desses órgãos tabelados, eu vou usar o seu fator de ponderação. E lembrando que eu tenho que ter a informação de qual foi a dose equivalente recebida. Então veja aí uma outra tabela, eu até trouxe aí, nessa tabela eu encontrei valores de ponderação de tecido para anos diferentes, ou seja, as atualizações que o ICRP foi fazendo ao longo do tempo. Então vamos ver aí, para as gônadas, a gente tem 0,25, em 1990 0,20, 2007 0,08. E também não é difícil encontrar tabelas, quando a gente procura aí na internet, a gente encontra tabelas com valores diferentes para o mesmo órgão. Então a gente deve confiar lá nas referências bibliográficas. Eu estou trazendo aí diferentes valores para você perceber que quando a gente vai na internet a gente encontra valores bem diferentes. Então a gente deve confiar aí nas referências e no caso a nossa referência maior é o ICRP, que eu vou trazer aqui para vocês em algum momento para você ver um pouquinho de como esse órgão trabalha e quais são as publicações que ele tem. Aí a gente tem para mama, para medula óssea, vejam a evolução. Tem alguns medula óssea, por exemplo, não mudou ao longo do tempo. A tireoide, ela mudou, vejam que era 0,03, depois em 1990 0,05 e depois 2007 0,04. E aí, por fim, eu trouxe aqui um exemplo, como é que a gente determina, como é que a gente calcula, apesar que eu ainda vou fazer um vídeo para você sobre resolução desses exercícios, mas aqui eu quis trazer um exemplo. Então aí a gente vai supor que o indivíduo receba uma dose de 1 miligray e aí somente na cabeça. Então aí 1 miligray, lembrando que é dose absorvida, e aí se essa dose, pelo que a gente está vendo aí, é uma dose de raio-x ou de radiação gama, porque a dose equivalente é igual a 1. Então lembra que o fator peso para raio-x para raio gama é 1. Então a dose absorvida é igual à dose equivalente. Então veja aí que a dose efetiva, então pensando nesta região, nós vamos ter aí quais foram os órgãos que receberam a dose. Então, tireoide, cérebro, glândulas salivares, medula óssea, considerando a pele. Como é que a gente calcula? Eu vou pegar essa dose que foi recebida e vou multiplicar pelo fator de ponderação do tecido e vou fazendo a somatória. E lá no final eu tenho a dose efetiva. Então, para a tireoide, eu vou considerar aí o valor 1, porque é a dose equivalente, vezes o fator de ponderação para a tireoide. Então, 1 vezes 0,04, então o que está em amarelo aí é o resultado. E aí, no final, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todos esses valores. Então, vou pegar para o cérebro. Cérebro, a dose foi 1 vezes o fator de ponderação do tecido, 0,01. Mesma coisa, glândulas salivares, 1, que foi a dose, vezes o fator de ponderação, 0,01. Mesma coisa para medula óssea, mesma coisa aí para pele. E aí, lá no final, o que a gente faz? A gente soma todos os valores aí que estão em amarelo, eu vou somar todos eles, e aí eu tenho o resultado da dose equivalente. Então, a dose equivalente desse indivíduo aí, com uma exposição somente na cabeça, foi de 0,19 milisievert. Então, é assim que a gente determina, é assim que a gente calcula. Veja que é bem fácil. Eu preciso saber quais foram os órgãos envolvidos, preciso saber qual é a dose que foi recebida, a dose equivalente ou a dose absorvida. E também eu tenho que ter a tabela aí com os fatores de ponderação do tecido. Feito isso, eu somo todos os resultados. E aí no final eu tenho lá a minha dose efetiva. Então espero que tenha te ajudado aí a entender todas as unidades de medidas envolvidas na produção radiológica
Então, nas próximas semanas aí nós vamos preparar um resumão de todas as grandezas que nós vimos aqui, desde a exposição até essa última, que é a dose efetiva. Isso vai te ajudar a fechar esse panorama aí das grandezas e unidades de medidas que a gente usa em proteção radiológica. E eu vejo você no próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo que eu respondo assim que possível. Tchau, tchau!